Você vai ouvir agora uma mensagem ministrada na Igreja Apostólica do Brasil, uma igreja inconfundível. Neemias capítulo 2, Neemias 2, versículo 10, palavra de Deus, diz assim: ouvindo Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Amém? E ouvindo Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Amém? Os irmãos podem ficar à vontade. Nós vamos mudar algumas coisinhas, e uma delas eu vou tentar. Aleluia. A garganta ainda da viagem da Bahia ainda está bem fraca. Amém. A garganta está bem debilitada, bastante. Ainda fui inventar de querer cantar um pouquinho aqui, aí acabou-se indo mais ainda. Mas eu estava, depois dessa viagem da Bahia, depois de passar em cada congregação da Igreja Apostólica do Brasil, na cidade da Bahia, conversar no estado da Bahia, conversar com os pastores, evangelizar, e conversar com algumas pessoas, resumindo tudo isso. E eu também ontem, essa madrugada passada, sem ser de hoje, de ontem para ontem, eu tive uma experiência numa luta espiritual, aonde me fez pensar ainda mais. E eu estava, desde que quando cheguei da Bahia, pedindo uma palavra, um texto bíblico que eu conseguisse falar, que eu conseguisse expressar o que eu senti e o que eu aprendi. O irmão Alex me fez uma pergunta hoje, e ele disse para mim, o que eu aprendi, se eu tive uma experiência nova. E eu disse para ele que eu não sei se a palavra certa é aprender, eu não sei se o que aconteceu comigo na Bahia eu aprendi, eu estou dizendo isso não por orgulho. O pastor foi para a Bahia e não aprendeu nada com os irmãos de lá. Não é isso. Eu vou até falar que eu aprendi muito, mas no profundo, eu acho que a palavra aprendi seria uma palavra vazia perto da experiência que eu tive lá. E não só lá, e essa madrugada que eu estava aconselhando uma pessoa, e a pessoa é de um outro ministério, a pessoa tem alguns credos diferentes, até na questão que aborda o agir do Espírito de Deus na igreja, o ministério que ela faz parte. Essa pessoa tem posturas diferentes, e eu fui de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com a Igreja Apostólica, e na verdade o que eu prego está de acordo com a Igreja Apostólica, senão eu não estaria na Igreja Apostólica, mas não pregando por causa da Igreja Apostólica, mas sim pregando por causa da verdade que é a palavra de Deus, e que a Igreja Apostólica está incluído nessa verdade, mas pregando e defendendo essa verdade. Nós quebramos vários dogmas, vários ensinamentos que perturbam a mensagem do Evangelho.
E na Bahia nós enfrentamos algo semelhante quando nós estávamos falando com os pastores do mesmo ministério, que tem a mesma opinião, que tem a mesma visão, mas nós precisamos lá na Bahia, junto com os pastores de lá, nós precisamos adentrar em um campo espiritual para lutar contra o diabo. Nós precisamos, e fizemos isso naqueles 6 dias de missões, 6 dias que foi a cruzada de avivamento, os 10 dias ao todo de viagem, mais 6 dias de cruzada. E durante esses 6 dias nós tivemos que cutucar o ninho do diabo, quebrar as estruturas dele. Nós tivemos que quebrar paradigmas que as pessoas criam, criar preconceitos contra a nossa doutrina, que muitas vezes é criado por não ter tal conhecimento. E eu não digo isso dos pastores, estou dizendo do povo, da igreja, que muitas vezes não entende o porquê de doutrina, o porquê de santidade, o porquê do batismo nas águas em nome do Senhor Jesus, o porquê porque a igreja precisa de ter uma pregação forte. Por que a igreja precisa ter uma pregação clara? Porque o sistema religioso hoje, ele arruma meios mais fáceis para se pregar, meios que deturbam a qualidade da pregação. Então nota bem, eles estão falando da Bíblia Sagrada, a mesma palavra que nós estamos usando, isso falando a religião, não nossos pastores da Bahia, a religião usa a mesma Bíblia que nós usamos, e eles usam argumentos parecidos com o que nós usamos, mas eles procuram meios de facilitar a entrada no céu. Tais dele, um desses exemplos seria a doutrina do aceitar Jesus, quando você diz: quem quer aceitar Jesus? Quem quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus? O que Jesus tinha que fazer para impressionar alguém? Não era esse o objetivo de Jesus, mas se ele quisesse impressionar alguém, se Jesus quisesse que alguém viesse até ele porque ele deixou uma boa impressão, se ele tivesse que fazer isso, ele já fez há 2000 anos atrás, quando morreu pelos nossos pecados, quando assumiu o nosso lugar ali na cruz, ali naquele lugar de tormenta. Mas então a pregação de Jesus e a pregação dos apóstolos não tiveram essa palavrinha mágica, abracadabra, não tiveram aquela palavrinha mágica: quem quer aceitar a Jesus como seu Salvador? Não teve. Pelo contrário, a pregação de Jesus teve uma palavra dizendo: se tu não é apto para negar a você mesmo, você não é apto para entrar no reino dos céus. Se tu não é capaz de deixar pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, casa, terra, por amor de mim, não é digno de mim. E os apóstolos, quando foram pregar, capítulo 2 de Atos, eles disseram para o povo: os pecados, nós matamos Jesus, os nossos pecados foi quem matou Jesus. Então não teve na Bíblia essa pregação de aceitar Jesus, não teve na Bíblia essa pregação frajuta, que tenta deturbar a qualidade da pregação do Evangelho. Então a religião inventa, a religião diz que Deus só quer o teu coração, a religião diz que se tu chegar até Deus e dar o teu coração a Ele não está preocupado com o teu corpo, Ele não está preocupado com o que você faz. E isso tudo é uma grande mentira do diabo. Isso é uma grande, eu digo sem medo, isso é uma grande mentira do diabo. Deus não quer só o seu coração. A Bíblia diz, aleluia, que o mesmo Deus de paz vos santifique corpo, alma e espírito. Então Deus, Ele não quer só o teu coração, Ele quer que o teu corpo tenha um modo digno de viver e represente a Ele de uma maneira digna. Ele quer que o teu espírito seja
esteja totalmente, aleluia, guiado ou ligado no Espírito de Deus, pois o apóstolo Paulo diz que aquele que se une com o Senhor torna-se um só com Ele, aleluia. Então o seu espírito tem que ser um com o Espírito do Senhor, aleluia. E Davi, ele diz que a nossa alma tem que ter um apego a Deus, tão mais aprofundar do que a sede, tão mais aprofundar do que a fome, aleluia. Então a nossa pregação, o evangelho que tem que ser anunciado, ele é muito diferente da pregação da religião de hoje, né? E hoje nós olhamos para a cidade de Mauá, 500 mil habitantes, né? A igreja de Mauá, a igreja apostólica do Brasil de Mauá não tem nem sequer 10% desse número, né? E aí nós olhamos e falamos, a obra é grande, temos que fazer muitas coisas, e ainda que eu diga aos irmãos, se nós tivesse 10% ou até 50% do número de habitantes de Mauá, eu ainda digo que nós não conseguiríamos salvar a todos. Nós não vamos conseguir salvar toda a cidade de Mauá. Primeiro porque a Bíblia nos ensina que muitos são os que vão para o inferno. E por que esses muitos, pastor? Porque hoje, principalmente, não só hoje, mas desde a era mais remota, desde a era de Moisés, desde a era de Abraão, dos patriarcas, desde a era de Ló, que era antes de Abraão, desde essa era, ou de Jó, que era antes de Abraão, desde essa era, a Bíblia nos mostra pessoas que têm mais prazer pela tua carne, pelo bem-estar do teu corpo, querem riqueza, querem luxúria, querem prazer, é isso que eles querem, é isso que quer desfrutar a vida, como o mundo diz, não um Deus que te diz o que deve ou não fazer. A religião, ela emprega diferente, ela prega que o teu Deus pode ser até uma imagem de escultura, ou então o teu Deus pode até ser uma trindade, aonde um pai covarde manda um filho a morrer na cruz, aleluia, e ele não teve coragem, o pai não teve coragem de morrer, então o filho teve que vir morrer, e depois ele diz, olha, eu sou um covarde, mas na verdade o filho é um comigo, e nós se tornamos um, e nós chamamos uma pregação totalmente mentirosa, uma pregação que tira totalmente o calor da palavra amor, tira toda a essência de Deus, uma pregação que mostra um Deus que não teve coragem de vir resgatar o teu povo, sendo que ele mesmo disse em Ezequiel 34:11, eu mesmo irei resgatar as minhas ovelhas. Então nota, irmãos, existe uma fúria que nós enfrentamos, e a Bahia enfrenta a mesma fúria, Mauá enfrenta a mesma fúria, o Paraná enfrenta, o Rio Grande do Sul enfrenta, Alagoas enfrenta, Pernambuco enfrenta, o pastor bispo da África enfrenta, os irmãos americanos, canadenses enfrentam. Não é uma briga só da cidade de Mauá, não é uma briga só de nós brasileiros, não é. Tira isso da tua cabeça, que essa briga não é só nossa, né? Nós não estamos em Mauá esquecido por Deus, não. Essa luta travada, ela vem de longa data, e ela não vai terminar tão cedo. A Bíblia diz que o rei, né, ele olhou para Neemias e ele decidiu ajudar Neemias. O rei decidiu patrocinar Neemias. O rei decidiu bancar missões na África. O rei decidiu apoiar esse projeto. O rei decidiu apoiar o projeto em Mauá. O rei decidiu apoiar o projeto, e o rei apoiou o projeto na Bahia. E nota bem que a Bíblia diz que ouvindo Sambalate e Tobias, esses dois camaradas, quando eles ouviram, a Bíblia diz de que eles tiveram um descontentamento grande, um descontentamento tão grande, que era mais profundo do que o próprio descontentamento.
uma tristeza, e a Bíblia mostra que a tristeza não foi porque Neemias estava indo para Jerusalém. A Bíblia mostra que não era porque os judeus estavam voltando para Jerusalém. Não era isso. A tristeza de Tobias, a tristeza de Sambalate, mas a Bíblia mostra que a tristeza dele, a tristeza desses dois inimigos, aleluia, de Jerusalém, a Bíblia diz aqui que eles, a parte final do versículo diz: e lhe desagradou com grande desagrado que alguém viesse ajudar, ou que viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Na Bíblia judaica completa diz assim, que eles ficaram profundamente tristes quando soube que alguém estava promovendo o bem-estar de Israel. Quando soube que alguém estava promovendo, investindo, trabalhando no bem-estar de Israel. E hoje eu digo para os irmãos, nós enfrentamos um Sambalate, nós enfrentamos um Tobias, que ele não está revoltado porque a igreja está aqui. Não é essa a revolta dele, mas a revolta dele é se achar alguém que quer ajudar a igreja aqui. Então essa é a revolta dele. Ele não se incomoda com ela aqui, ele até zomba dela, ele até critica. Olha lá, nota bem, a Bíblia mostra que o muro que Neemias fez tinha mais de 6 metros de grossura. Nota um muro que a grossura dele é mais grossa do que a largura da minha casa. E eles zombam dizendo que um animal leve vai passar por cima do muro e o muro vai cair. Notou isso? Uma raposa vai passar por cima do muro, o muro de 6 metros de largura. A raposa passar por cima desse telhado aqui, minha casa não cai. Mas se passar por cima de um muro de 6 metros de largura, esse muro vai cair. Então nota bem de que Neemias, ele disse para o povo que ele disse: ó, pega a colher e pega a espada. Nós vamos ter que trabalhar com uma mão e lutar com a outra. Nós vamos ter que estar empenhado na obra de Deus. Mas o diabo não vai deixar você dormir em paz. O diabo não vai deixar você trabalhar em paz. O inimigo não vai sossegar. Ele vai levantar Sambalate, ele vai levantar Tobias, ele vai levantar alguém, porque a igreja apostólica, aleluia, foi lá e enviou até a Bahia alguém para promover ajuda ao trabalho da Bahia. A igreja apostólica enviou alguém para promover ajuda ao trabalho de Mauá. A igreja apostólica está enviando alguém para promover ajuda ao bispo lá da África. E nós vamos enfrentar um Sambalate e um Tobias, porque ele não quer que tenha patrocinadores, ele não quer que tenha pessoas que ajudam, que promove, que ajuda, que faz crescer a obra de Deus. Então a fúria do inimigo é contra os contribuintes, contra, pastor, aqueles que dão dinheiro, não só dinheiro, mas aqueles que entram na luta, aqueles que pegam na espada, aqueles que guerreiam junto. Quem promove não é só quem paga, mas quem promove é quem põe a mão na massa. Quem promove não é só quem está bancando o negócio, quem está dando as ferramentas, não, mas é aquele que vai e se suja junto, que batalha, que cai do andaime, que machuca, que bate o martelo no dedo. Esse é o que promove o bem-estar da igreja, esse é o que promove o bem-estar da Jerusalém. E eu digo aos irmãos, aleluia, aleluia. Praticamente entre os ditos evangélicos, entre os ditos cristãos, praticamente a igreja apostólica entra em uma das únicas que ainda leva os judeus para Israel, que ainda leva os gentios aqui, que leva você até Jerusalém, que olha e fala: Jerusalém é o nosso modelo, os judeus é nosso modelo, a igreja de Israel é o nosso modelo, a igreja de Israel é a nossa figura. E eu estou dizendo aos irmãos, nós temos que promover
a igreja para que ela consiga levar a mensagem de Jerusalém muito mais longe, para que ela consiga alcançar muito mais pessoas em Mauá, na Bahia, aleluia, no Nordeste, no Paraná, no Rio Grande do Sul, na África, aonde quer que tenha um pastor ou um irmão apostólico agora, aleluia, nós temos que levantar contribuintes, nós temos que levantar pessoas que vai sair e trabalhar pela obra do Senhor, porque tem pessoas em Mauá, tem pessoas na Bahia, tem pessoas em Campinas, tem pessoas em São Paulo, tem pessoas no país, no Brasil, tem pessoas em Jerusalém, que eles estão precisando ouvir essa palavra que você está ouvindo. Eles estão precisando ouvir que o batismo é em nome do Senhor Jesus. Eles estão precisando ouvir que não tem outro batismo, não tem outro Deus. Israel precisa ouvir que Jesus é o Messias. Israel precisa ouvir que Yeshua é o Messias. Eles precisam ouvir que Jesus é o Messias. Eles precisam ouvir isso. E se essa igreja morrer, quem vai levar essa mensagem para eles? Se a igreja na África morrer, pastor, mas o que tem a ver Mauá com Israel? O que tem a ver a África com Israel? O que tem que ver a Bahia com Israel? O que tem que ver Campinas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Alagoas, Pernambuco? O que tem a ver esses lugares com Israel? O que tem a ver Canadá, Estados Unidos com Israel? E a Bíblia mostra o que tem a ver, que a única receita, eu disse a única receita que vai trazer Israel de volta é quando a igreja causar ciúmes a Israel, quando a igreja mostrar que temos selo por essa mensagem, quando a igreja mostrar que nós temos amor pelo noivo de Israel, pelo noivo de Israel, pelo grande Deus de Israel. Tem que ter uma igreja no Brasil, tem que ter uma igreja na África, tem que ter uma igreja nos Estados Unidos, tem que ter uma igreja espalhada por esse lugar que ainda é apaixonada pelo Deus de Israel. A religião prega que a igreja tem que se apaixonar por uma trindade. A religião prega que a igreja tem que se apaixonar por um Deus de duas caras. Prega que tem que se apaixonar por um Deus frajuto. Mas quando você pregar que tu tem que voltar a Israel, que tu tem que voltar às origens da igreja, e a igreja não é romana, a igreja romana não foi a primeira igreja, como dizem. Martim Lutero não é o reformador da igreja de Jesus Cristo. Martim Lutero não é, eu disse não é o reformador da igreja. Eu digo que o reformador da igreja é você, é eu. Havia que começar a pregar e dizer para Mauá, e dizer para a Bahia, e dizer para o Brasil: nós temos que voltar para Jerusalém, nós temos que voltar, porque o nosso Deus é judeu, ele não é brasileiro. O nosso Deus não é brasileiro, o nosso Deus não é brasileiro, ele é judeu. O nosso Deus não é o Deus da cidade maravilhosa Rio de Janeiro, não. O nosso Deus é o Deus do Monte Sião. O nosso Deus é o Deus de Israel. Ele é Deus de todas as nações, mas todas as nações que querem o bem de Israel. As nações que viram as costas para Israel, viram as costas para o seu Deus. O nome de Jacó foi mudado para Israel. As 12 tribos procederam de Jacó, ou melhor, de Israel. Então nós não podemos permitir que a igreja vire as costas para o Deus de Israel, o Deus de Jacó, Deus de Israel. Nós não podemos virar as costas para o Deus de Israel. Essa igreja aqui, ela está se preparando para casar com Jesus, o Deus de Israel. Não Jesus romano,
a segunda pessoa da Trindade. Não o Jesus do Jeová, que é a segunda pessoa de Deus que vai montar um reino na terra. Não. Mas o Jesus da Bíblia, a qual Paulo diz com palavras muito claras. Paulo, ele diz que Jesus que nós pregamos, não o romano, mas o Jesus que nós pregamos e cremos, ele vem de uma linhagem judeia, ele vem de uma linhagem judaica, ele é filho, ele é rebento de Davi, ele saiu de Davi. E Paulo, quando ele diz, aleluia, ele ensina para nós dizendo, olha, que são dos israelitas, são dos israelitas, dos quais são a adoração de filhos e a glória e os concertos e a lei, o culto e as promessas, dos quais são os pais, ou seja, Abraão, Isaac e Jacó, e dos quais são a Cristo, segundo a carne, ao qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Por isso eu venho dizer para os irmãos, nesse culto de missões aqui em Mauá, que a revolta do diabo não é contra a igreja, porque ele sabe que ele não pode derrubar a igreja. A Bíblia diz assim, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. As portas do inferno não podem parar a igreja, não podem impedir o crescimento da igreja, não podem interromper a obra da igreja. Então o diabo sabe que ele não pode lutar contra a igreja, mas o diabo pode lutar contra os contribuintes. Eu disse que o diabo pode lutar contra os contribuintes. A palavra que nós lemos diz assim, e eles ficaram com raiva. Vou mudar a palavra. Eles ficaram tristes, eles ficaram descontentes, eles ficaram chateados, porque alguém promoveu o bem aos filhos de Israel. Então, pastor, eu quero travar uma briga contra o diabo. Então promova o bem da igreja, patrocina a igreja, patrocina a obra, ajuda, bota a mão na massa, vai levar a palavra, faz alguma coisa. E aí sim o Tobias e o Sambalate vão estar de olho em você. Enquanto você só sentar, bater palma e gritar aleluia, você é só mais um crente dentro de um sistema religioso. Mas quando você patrocinar a igreja que vai casar com Cristo, a igreja que ainda guarda a santificação, a pureza, a igreja que ainda luta contra o diabo e contra as suas mentiras, quando você lutar contra isso, quando você patrocinar a igreja que luta contra isso, aí sim Sambalate e Tobias serão os seus inimigos. Aí sim. E com isso, com essas palavras, eu queria motivar essa igreja e aqueles que nos ouvem também. Eu queria motivar para que você patrocinasse financeiramente também. Mas além de patrocinar financeiramente, você entrar no meio dessa igreja, fazer parte dela, porque ela não vai casar com uma trindade, ela vai casar com o Deus de Israel. Isaías disse: o teu Criador, ó Israel, é o teu marido. E Paulo disse em suas palavras: eis que vos preparo para vos apresentar a um esposo, a saber, Cristo, o Deus bendito eternamente. O teu Criador é o teu marido. Qual que é a igreja certa? A igreja que ainda quer casar com o Cordeiro, a igreja que ainda luta contra as mentiras do diabo, contra adultério, contra a fornicação, contra a sensualidade, contra a mentira, contra a vaidade obsessiva, contra furto, contra avarentos, contra pastores ladrão. A igreja que ainda luta contra isso, é essa igreja que vai casar com Cristo. A igreja onde o pastor não quer enriquecer com o seu dízimo,
mas quer com o seu dízimo abrir mais e mais e mais e mais congregações, para que o mundo saiba que Jesus Cristo é o Senhor. Davi disse nos Salmos: não possuo outra riqueza senão o Senhor. A riqueza dessa igreja não é carro, não é prédio. A riqueza dessa igreja não é mansões, mas a riqueza dessa igreja é o Senhor. Pois o próprio Deus disse através do profeta: aquele que se gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Tu quer se gloriar? Gloria-se em pertencer à igreja que conhece ao Senhor e que vai casar com Ele. Amém? O pequeno rebanho de Jacó, a pequena igreja que ainda não se mistura com o mundo, ainda mortifica a tua carne e as suas paixões, que ainda procura agradar a Deus, sacrificando-se não só com o jejum, mas sacrificando corpo, alma e espírito. Na Bahia, irmãos, estamos precisando de missionários. Em Mauá, estamos precisando de missionário. Em Campinas, estamos precisando de missionário. Em Seio, onde está a nossa matriz nacional, estamos precisando de missionário. Ué, pastor, mas só estão precisando? Sim, porque nós temos que salvar o Brasil, a África, nós temos que salvar os Estados Unidos, nós temos que salvar o mundo. Ou se nós não salvar, pelo menos temos que levar a mensagem salvadora e mostrar para eles que ainda existe uma igreja que não se contaminou com a Babilônia. Existe uma igreja que não se dobrou diante da Trindade e nem dos seus dogmas. Existe uma igreja que não se prostrou diante da vaidade, dizendo: mas hoje é difícil pregar, hoje não dá para pregar contra a prostituição, por causa da internet. Ainda dá para pregar, ainda dá para pregar contra a prostituição, ainda dá para pregar contra adultério, ainda dá para pregar contra roubo, ainda dá para pregar contra falsidade, ainda dá para pregar contra maquiagem. Maquiagem é falsidade. Ainda dá para pregar, ainda dá para pregar contra todas essas coisas. Por que ainda dá? Porque ainda tem uma igreja que prega. Enquanto tiver uma igreja que prega, enquanto tiver uma igreja, ainda dá para pregar. Mas o dia que vir o arrebatamento, que essa igreja for tirada, aí o tempo da pregação se acabou. Aí a história muda. Mas oxalá Deus que eu e vocês que estamos aqui, oxalá Deus que nós subamos no arrebatamento e se encontramos com o Senhor nos ares e moraremos com Ele para todo sempre. Amém? Então nota isso, só para você pegar nota. O diabo está revoltado com os contribuintes da obra de Deus. O diabo está revoltado com aqueles que pegam a visão de um pastor lá na África, dos pastores da Bahia, dos pastores de São Paulo, do pastor lá do Paraná, do pastor lá do Rio Grande do Sul, do pastor lá de Santa Catarina, do pastor do Nordeste, de Alagoas, Paraná. Se tu pegar a visão desses caras, aí o diabo está revoltado contra você. Então me ajude a causar um terremoto no inferno. Vamos pegar essa visão, vamos contribuir, vamos ser os provocadores de Sambalate. Vamos provocar Tobias. Como, pastor? É fácil. Vamos patrocinar a casa de Deus. Vamos promover o bem. Vamos promover o avivamento. Amém?
Vamos ajudar o bispo David Smith lá na África, os Lambert aqui no Brasil, e onde quer que esteja um apostólico pregando essa mesma doutrina. Não basta ser unicista, não basta batizar em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não basta ser unicista, tem que se santificar. Não basta ser santo, tem que contribuir. Vamos contribuir com a casa de Deus. Amém? Aleluia. Vamos ajudar, vamos promover em nome do Senhor Jesus.